Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar início a mais uma aula da Escola Dominical. Então, estamos aqui estudando o livro Profetas, a revista, né? Profetas da Restauração. Hoje é a nossa aula número 6, chamada O Templo de Deus. Mas antes de começarmos, gostaria de estar convidando você para estar fazendo uma oração. Dá um pause aí no vídeo, faça a sua oração. É importante estarmos conectados com Deus neste momento. E a gente volta em seguida, tá bom? Amém, amém, amém. Olá, pessoal. Então vamos lá, dar início a mais uma aula da nossa escola dominical, mas antes eu queria fazer um comentário paralelo, tá? Queria falar um pouquinho com vocês sobre o trânsito. O trânsito, né? O trânsito, muita gente fala que o trânsito é violento, que o trânsito é complicado, que o trânsito é estressante, mas como funciona o trânsito? O trânsito, ele é um conjunto de regras, né? De leis, vamos dizer assim, que foram criadas para que o trânsito pudesse fluir em segurança. Porém, a gente sempre tem os acidentes. E aí, se a gente for analisar, os especialistas, né, sempre falam que os acidentes ocorrem porque alguém não cumpriu uma regra de trânsito. Então, assim, existe regra para parar, existe regra para seguir, existe, né, são as placas, existem as placas de advertência, existe limites de velocidade, né, e os acidentes são causados, na maioria das vezes, quando essas regras são infringidas, né? Muito poucos casos são de acidentes causados por falha mecânica, por exemplo, que daí é a falha da máquina, né? O ser humano não tem um controle. A maioria provém, né, esses acidentes de situações onde o ser humano comete uma infração. Ele excede o limite de velocidade, ele não para onde deve parar, né? Não respeita um sinal vermelho, não respeita uma sinalização de advertência e os acidentes acontecem. Por que esse paralelo? Né? Porque na nossa vida cristã também ela é feita de regras, né? De leis. E isso tudo está na Bíblia. E quando a gente não respeita uma regra dessa, a gente comete uma infração, comete um pecado. E aí as coisas começam a não dar tão certo na nossa vida, né? E hoje a gente vai falar sobre o profeta Ageu, né? Que trouxe uma mensagem para o povo, né? E eu quero convidar vocês, né, a estar lendo lá em Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 9, tá? Então dá um pause no vídeo agora, pega a sua Bíblia e faça a sua leitura lá em Ageu. E aí a gente volta, né? Porque essa leitura, depois a gente vai comentar, ela já é uma advertência para o povo que não estava seguindo bem o que Deus queria. Não estavam seguindo bem as regras, né? E aí algumas coisas começaram a dar errado. Mas faça a sua leitura lá, a gente volta logo em seguida. Então, pessoal, logo que o povo judeu saiu do exílio, veio a ordem de Deus para reconstruir o templo. É bem verdade que no começo houveram várias dificuldades, né? Com inimigos, com opositores, né? Inclusive, se eu não me engano, há 2 revistas atrás, ou seja, fora essa que nós estamos, teve fora a passada, a outra anterior, né? A gente chegou a passar por uma aula que explicava um pouco sobre isso aqui, né? Então houveram algumas dificuldades, a obra ficou parada por muito tempo, aí recomeçou novamente, aí um opositor, né, um governador chamado Tetanai se opôs, criou dificuldades, o rei Dario I teve que intervir, né, teve que mandar ler um decreto lá do rei Ciro, lá atrás, aonde o rei Ciro dava ao povo judeu, né, o direito de reconstrução do seu templo, né? E aí o rei Dário I, né, pune lá Tetanai, né, e
ainda auxilia o povo na reconstrução. Mas aí o que acontece? Aí vamos entrando no contexto. Então agora está tudo tranquilo para que o templo seja reconstruído. O que se espera do povo judeu? Que ele simplesmente construa o templo. E aí começaram algumas dificuldades. Por quê? Porque essa reconstrução ela não aconteceu na velocidade necessária. Houve muito letargia do povo. O povo estava com outros objetivos e não no objetivo de construção do templo. Então o que acontecia? O povo preferia investir o dinheiro ou investir o tempo, né, na sua própria moradia, nas suas lavouras, e o templo foi ficando para trás. É aí que entra o profeta Ageu, né, trazendo a mensagem de Deus, né, um chamado de atenção para que o povo judeu, né, abra os seus olhos e se dedique à construção do templo. Então, era necessário que o povo então se dedicasse à construção do templo, pois agora não havia nada que impedisse disso. Porém, a coisa não aconteceu, né? Conforme a gente já falou. Houve muita dificuldade e também muitas desculpas. Quais eram essas desculpas, né? Econômicas. Tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha lavoura. Se sobrar tempo, eu vou lá trabalhar na reconstrução do templo. Mas não sobrava tempo, né? Sempre havia um afazer a mais que impedia o povo de ir lá. Outra desculpa, aflição. Porque estamos em guerra, porque tem uma doença, porque isso, e não se ia construir. E também até desculpas religiosas. Quem diga que alguns estudiosos ainda diziam que ainda não era o tempo de ser executada a reconstrução do templo. E por isso que eles não se motivavam, né, a ir, né, em frente. Porém, né, é possível ver que havia motivação para outras coisas. Havia motivação para trabalhar, né, cada vez mais, havia motivação para colocar os seus recursos, né, o benefício do seu trabalho em melhorias da casa própria ali de cada judeu. Havia outras motivações, né, de trabalho, mas não havia motivação para investir na reconstrução do templo. É engraçado, né, porque a gente pode fazer assim, eu não sei se vocês já fizeram ou não, mas vamos lá. Se a gente fala assim, pessoal, vamos combinar ali com o nosso pessoal da igreja, né? Vamos combinar uma saída, vamos no cinema, vamos combinar de jogar um futebol, vamos combinar de jogar um vôlei, vamos combinar de apenas nos encontrarmos e não fazer nada, que cada um fique no seu celular. Sempre tem gente motivado para essas coisas, mesmo que seja para não fazer nada. Agora você coloca assim, vamos nos reunir para fazer um momento de vigília, um momento de oração, um momento de jejum, ou até mesmo distribuir alguns panfletos por aí, fazer um evangelismo. Gente, vai faltar gente para ajudar. E era o que acontecia lá. Então a gente não pode criticar o povo judeu se ainda hoje a gente faz essas coisas. E aí entra a segunda parte, né, da mensagem aqui do Ageu, que é colhendo as consequências. É bem retórico, mas a gente só colhe aquilo que planta. Se plantarmos, né, amor, se plantarmos amizade, colheremos amor, colheremos amizade, colheremos o bem. Mas se a gente não planta essas coisas e, pelo contrário, plantamos discórdia, desavença, é bem provável que a gente venha colher isso. E o que aconteceu ali com o povo? O povo estava plantando o quê? Plantando o seu ego, né? Todo mundo cuidando dos seus afazeres primeiro, para depois cuidar dos afazeres de Deus. E isto se sobrasse tempo.
Então, existia ali um movimento de prosperidade e acabou que esse movimento acabou, né? Acabou, né? Esse período, né, onde tudo ia bem, se limitou. E o que era isso? Era resultado da ação do próprio Deus. Ora, se o povo não trabalha naquilo que é as coisas de Deus, começou-se, né, a acabar o dinheiro, né? O pessoal começava a gastar o dinheiro e não sabia nem aonde estava indo o dinheiro. As plantações se perdiam, né? O pessoal esperava uma grande plantação, uma grande colheita que não vinha por questões climáticas. E o que era isso? Era o próprio Deus frustrando os esforços do povo, pois havia necessidade de um arrependimento. Ah, Leandro, mas Deus vai fazer isso? Olha, não é que Deus faça isso. Eu acho que Deus deixa de fazer algumas coisas por você se você deixar de fazer algumas coisas por Deus, né? Eu sempre brinco assim, engraçado, né? Porque às vezes a gente... Vamos ver assim, o que é assim uma criança? Uma criança é o reflexo do amor. Se você dá amor para aquela criança, ela te devolve amor, né? Então, se eu não dou amor, como é que eu quero ter amor, né? E faltava ao povo louvor, adoração, dedicação à obra de Deus. E eles não faziam isso. Aí a vida deles começou a errar. É muito mais fácil chegar e culpar Deus por isso. Mas será que não é mais fácil a gente olhar para o nosso ego, olhar para dentro de si, buscar um arrependimento e aí sim dedicar o tempo naquilo que Deus pede? E era isso que acontecia, né? Lá, né? A gente não via uma prosperidade do povo, não via a evolução da obra, e aí aquilo entrou numa bola de neve, né? Porque daí o pessoal começou a ter menos dinheiro e menos vontade de trabalhar no templo. Se a gente vê pelos dias atuais, né, do que acontece, a gente pode até fazer uma reflexão com o tempo de hoje, né? Eu fiz a brincadeira, né, logo atrás ali, se a gente convidar as pessoas para uma saidinha, todos topam, mas se a gente convidar as pessoas para um momento de oração, já não há tanta empolgação assim. É reflexo do que o povo judeu fazia lá atrás, nós fazemos hoje, sem perceber. É muito comum isso acontecer, infelizmente. E aí a gente reclama que as coisas não dão certo na nossa vida. Mas aquele que tem o coração dedicado, né, a Deus, acaba, às vezes, com pouco, fazendo muito. O que o texto nos diz ali, o que a revista nos traz, se você for ler, vai ver que o pessoal tinha muito, às vezes até colhia muito, mas essa falta de conexão com Deus fazia com que não se tivesse nada. Porque tudo se esvaía, porque tudo era como um saco furado, né? Tudo se esvaziava. Eu diria assim como para você hoje. Muita gente fala assim, viver bem ou ganhar bem. Eu acho que o importante na vida é viver bem ou ganhar bem. Tem gente que ganha bem e vive mal. Por quê? Porque não sabe administrar, né? E talvez seja isso que acontecia lá atrás. E talvez seja isso que aconteça hoje com muita gente. Às vezes a gente pode olhar uma pessoa que ganha menos do que a gente e vive melhor. Por quê? Porque administra melhor. E qual é a melhor administração que a gente pode fazer na nossa vida se não se dedicarmos, né, à obra de Deus, estarmos conectados com Ele, porque aí tudo vai fluir bem. Eu posso não ter um bom salário, mas o que eu tenho, Deus vai fazer com que seja o suficiente e agradável para que eu possa viver bem, né? Então é por aí. Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente quer um salário maior, quer um carro melhor, quer uma casa melhor, quando muito pelo contrário, a gente deveria estar buscando servir melhor a Deus, porque daí a gente tem as consequências. Lembra que o título dessa parte da lição é colhendo as consequências. Então, se eu estou plantando a coisa certa, né, se eu estou plantando as coisas boas de Deus, sim, vou ter muita coisa boa, né, vinda de Deus, porque isso
é a consequência. E aqui a gente tem um trecho, né, lá de Mateus, que resume muito bem essa questão de colhendo as consequências, que é, lá em Mateus 6,33 buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Há trechos há versões que dizem, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, se você coloca a tua vida em primeiro lugar a Deus, a servir Deus, né? Todas as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Com muito equilíbrio, com muita, né, sabedoria, né? Também não é para largar a família e se dedicar a Deus e esquecer a sua família. Eu acho que assim tem que ser como um todo, né? A família toda, né? Um corpo único, busca a Deus todos juntos, né? E todas as coisas serão acrescentadas. Quais são essas coisas? São as necessidades, né, que Deus entende para a nossa vida, sejam elas quais forem. Se for um carro, será um carro. Se for um apartamento, será um apartamento. Se for comida na mesa, vai ser comida na mesa, né? Mas é importante a gente plantar as coisas certas para colhermos as consequências boas disso tudo. Então, pessoal, ali no versículo 6, a gente vê exatamente isso. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente. Tem vinho, mas não é suficiente. Tem roupas, mas elas não são suficientes para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Isso tudo, porque a gente já falou aqui, né? Porque o povo não estava fazendo a vontade de Deus, que era, né, a reconstrução do templo. Se fosse nos dias de hoje, eu diria assim que a gente não faz a vontade de Deus se a gente não serve a Deus. Se a gente não busca a Deus, se a gente não louva a Deus, nós não estamos fazendo a vontade dele. Mas olha só que legal. Sempre há uma nova oportunidade, né? Então, ali no versículo 12, né, o que acontece? O Zorobabel, que é o governador de Judá, e Josué, o grande sacerdote, e todos que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem de Deus, né? Que obedeceram a mensagem que tinha sido passada ali pelo profeta Ageu. E Ageu então diz, né, transmite a mensagem, Deus ali falando, né, através do profeta Ageu, que Deus disse ao povo: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, estou falando, eu estarei com vocês. Então sempre é uma nova oportunidade, né? Graças a Deus, que o nosso Deus é misericordioso, né? Nos ama e sempre nos dá uma oportunidade. Basta nós, né, fazermos o correto, né? Eu sei também, pessoal, eu adoro de receber uma mensagem para a gente sair, passear, ir no cinema, jogar um vôlei, jogar um futebol, né? É muito bom, eu gosto, né? Mas também não podemos deixar as coisas de Deus. Então, vamos nos motivar, né? Vamos nos motivar, porque sempre há uma nova oportunidade. E assim, né, fez o povo lá, né? Se arrependeu, né? E como fruto do temor do Senhor, puseram-se ao trabalho, né? E aí, o que acontece? Há então a presença de Deus no meio da construção, né? No meio da reconstrução. O povo ali sente a presença de Deus, e essa presença de Deus, né, os encoraja cada vez mais. E aí antes, quando eles não tinham tempo e quando eles tinham muitas desculpas, agora eles têm motivação no Senhor, né, porque Deus está ali com eles. Então olha só quão belo é a questão do arrependimento, né? O quão é importante a gente reconhecer Deus como o nosso Senhor soberano e adorá-los, né? A vida parece que fica mais fácil, a vida fica mais leve. Sei que nós que somos cristãos entendemos dessa forma. Para pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, vão nos chamar de loucos, de que não é isso, e que essas pessoas preferem viver a sua vida. Mas nós que já experimentamos isso, temos o dever de levar também essa motivação, né,
a estas pessoas ainda não alcançadas, né? Porque quando a gente tem com Deus, Deus está conosco e a motivação para o trabalho ela é tremenda. E agora, né? Que Deus estava ali no povo, no meio do povo, os motivando, e o povo estava motivado na reconstrução do templo, tudo ia bem? Não, não ia bem. Assim como nós também, que estamos na caminhada, podemos estar ali na igreja, podemos estar nos dedicando ao trabalho, estamos o tempo todo conectados com Deus, estamos servindo a Deus, motivados e sentindo a presença de Deus, mas mesmo assim teremos algumas dificuldades? Sim, teremos. Só que a diferença é que quando estamos em Deus e quando não estamos em Deus, a reação, né, a essas dificuldades é completamente diferente. Se a gente pegar lá em João 16:33, versículo muito conhecido, mas que explica muito bem essa situação, né? No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a gente vai estar com Deus, vamos estar no templo, vamos estar motivados, vamos estar fazendo sua vontade. A nossa vida vai ser boa, mas não quer dizer que não vamos passar por aflições. A gente vai passar sim. Só que passar por uma dificuldade segurando na mão de Deus é muito melhor do que passar sozinho, né? Então, o povo lá teve as suas dificuldades, continua tendo, como todos nós temos. Mas estar na presença de Deus nos faz mais forte e faz com que essa dor ou essa aflição nos tenha um impacto muito menor na nossa vida, né? E por que a gente passa por isso, né? Porque existe a promessa, né, de Deus para a nossa vida, a promessa da instalação, né, do reino que vai voltar, né, de Cristo Jesus, e a gente acredita na sua volta, né? E para isso a gente continua, né, cumprindo, né, o nosso dever para que a promessa, né, essa promessa de Deus venha se cumprir. E ela vai se cumprir indiferente da nossa vontade, se vamos estar ou não motivados e agindo, a promessa de Deus vai se cumprir. O importante é que nós, cristãos, possamos estar fazendo a nossa parte. Lá atrás, os judeus tinham essa obra de reconstruir o templo fisicamente. Nós temos aqui o templo, né? Nós temos várias igrejas estão espalhadas aí pela nossa cidade, pelo nosso Brasil. Graças a Deus a gente tem essa liberdade de culto, né? O templo nós temos, o físico nós temos. O que a gente precisa reconstruir agora é esse templo espiritual, é buscar, né, mais almas para Jesus, é estarmos totalmente ligados e íntimos com a sua vontade, com a sua palavra, com o seu evangelho, né? Porque nós temos uma missão, sim, que é reconstruir esse templo que seria o espiritual, né? O físico nós temos. Vamos então, né, cada vez mais nos motivarmos na presença de Deus para estarmos cada vez mais desenvolvendo nossas habilidades, né, de oração, de perdão, né, de arrependimento, né, de afastamento do pecado, né? É isso que precisamos, é isso que reconstrói não só o templo espiritual, mas nos faz cristãos, né, segundo a vontade de Deus. Pessoal, era essa a mensagem da nossa aula, né? Essa mensagem do profeta Ageu, né? Olha só, naquela época o profeta teve que intervir, né? Até Deus interviu, né? Através do profeta, né? Teve que chamar a atenção do povo. O povo se arrependeu, né? E aí as coisas caminharam melhor. Como eu falei na minha aula passada, né? Por que, né, que nós seres humanos às vezes precisamos tomar, né, essa chamada de atenção, né?
assim como aconteceu lá nessa aula passada, que foi do capítulo de Daniel lá, com o rei Nabucodonosor, né? Por que temos que passar por esse momento, né? É tão simples a gente fazer a vontade dele, já que nós sabemos qual é a vontade dele, né? Então, pessoal, era isso. Tenham um bom domingo, fique com Deus e até a próxima aula, tá bom? Um abraço, até mais.